Olha, a gente vai seguindo trazendo algumas informações e a gente vai falar de um assunto muito preocupante, porque o número de vítimas de feminicídio vem crescendo aqui no estado de Santa Catarina, perdão. Isso é muito preocupante e deixa aí um alerta para todos os órgãos de segurança pública, né, aqui do estado. E é importante a gente falar sobre isso. A gente viu que o mês passado foi um mês relacionado a essa temática. Para você ter uma ideia, o número de feminicídios no estado mais do que dobrou este ano. De janeiro até maio deste ano, foram 26 mulheres que perderam aí a vida por conta de condições de gênero. No mesmo período do ano passado, foram apenas 13 casos. Tá? Então, a gente vê aí um estouro muito preocupante. Com a escalada das mortes, a média de idade das vítimas também chamou a atenção, porque são vítimas em torno de 44 para 36 anos. Isso em 2022. E nos primeiros 5 meses de 2021, a vítima mais nova perdeu a vida por conta do ódio provocado pelo gênero, e ela tinha 20 anos. Neste ano, o feminicídio matou uma criança de 2 anos de idade. A Secretaria de Estado de Segurança Pública aqui de Santa Catarina verifica e monitora esses números com preocupação. Ainda no que se refere à morte, por exemplo, de uma menina de 7 anos e outra de 11 anos, uma adolescente também de 15 anos foi vítima dessa violência. E este ano, os dados aí obtidos via Lei de Acesso à Informação mostra que 10 mulheres vítimas de feminicídio aqui no estado de Santa Catarina morreram entre as 6 horas da manhã às 7 horas da noite. Pois é, tem até um dado no que se refere aos horários, né? Os crimes contaram aí com outras 16 formas registradas no estado entre a noite e a madrugada. E já no que se relaciona, né, a faixa etária também preocupa, porque, como a gente viu, teve casos de 2 anos, de 11 anos de idade. E também no que se refere à faixa etária de 18 a 40 anos, que são vítimas. E outras 11 mulheres que morreram vítimas de feminicídio entre janeiro e maio deste ano, tinha entre 41 a 86 anos, que foi um dos casos que a gente mostrou no primeiro bloco do Bom Dia. Então, por essa razão, precisamos com urgência de políticas públicas sérias que possam, assim, trazer segurança para as mulheres. E pensando justamente nisso, está aqui nos nossos estúdios a vereadora Edilane Nicolete, lá de Maracajá, que vai falar um pouco sobre a iniciativa que o município tem tendo, né? Primeiro, vereadora, muito obrigado pela sua presença. É um prazer tê-la aqui nos nossos estúdios e conversar sobre um assunto tão importante. Bom dia a você, muito obrigado pelo convite, é sempre um prazer estar aqui, poder, né, conversar com esse grande público e falar um pouco, principalmente de um assunto tão importante, de políticas públicas para as mulheres. Então, bom dia a todos que estão nos ouvindo. Perfeito. Senhora vereadora, primeira coisa, né, antes de mais nada, eu vou pedir para a senhora se apresentar para o nosso público. Eu sei que a senhora é vereadora lá pela União Brasil, né, lá em Maracajá. Você pode contar um pouquinho da sua história como num ambiente político aqui na nossa região? Bem, meu nome é Edilane Rocha Nicolete, eu tenho 38 anos de idade, sou vereadora, eu não participava anteriormente da vida pública, né, o meu primeiro mandato, a primeira vez que eu me coloquei à disposição de um cargo eletivo, né? Fui eleita vereadora na minha cidade, sou bióloga, mestre em ciências ambientais e doutora em ecologia, fiz uma parte do meu doutorado no exterior, na Austrália, morei lá por 1 ano enquanto concluí a minha tese de doutorado e durante todo esse percurso, na verdade, a gente às vezes pensa que a gente não se interessa por política, porque às vezes a gente não se interessa pela política partidária, né? Pela política partidária, campanha e tudo mais. Mas a política, na verdade, é toda a nossa vida. Então, a partir do momento que a gente tem uma visão um pouco mais abrangente disso, que a gente deveria ter desde criança, a gente se dá conta de que é na política que a gente precisa trabalhar melhores políticas públicas, que a gente precisa desenvolver e trazer projetos para que a população tenha acesso a tantas melhorias que a gente precisa na nossa sociedade.
De fato, bem mencionado, tá, vereadora? É importante, de fato, e a política está no nosso dia a dia, no contexto de forma geral, né? E até falando nesse sentido, né, a gente preocupa-se muito no que se refere à segurança pública, em especial às mulheres. A gente vê, né, que, por exemplo, o mês de agosto foi marcado como agosto lilás, né, não, com essa preocupação, com essa temática, mas, infelizmente, um único mês não é o suficiente para a gente reduzir os números. Mas eu sei que lá, né, em Maracajá, vem vendo algumas iniciativas, né, para coibir esse tipo de crime ali no município, né, vereadora? Exatamente. No município de Maracajá, nós tivemos um projeto de resolução no âmbito da Câmara de Vereadores, que criou a Procuradoria Especial da Mulher no âmbito da Câmara de Vereadores. Né? Bem, o que é essa Procuradoria? Então, aqui na região mesmo, fui bastante questionada, porque é um projeto relativamente novo, principalmente na nossa região, no nosso estado e também no Brasil. As procuradorias, no âmbito do Poder Legislativo, elas podem acontecer, né, como tem Procuradoria Especial da Mulher na Câmara Federal, no Senado, no Legislativo Estadual, né, no caso na Alesc, que também tem a Procuradoria, e nos municípios também pode ter. Que venha a ser o quê? Venha a ser um projeto que trabalha em busca da luta pela defesa dos direitos da mulher. Então, dentro da luta pelos direitos e defesa dos direitos da mulher, se trabalha com prevenção à violência doméstica, combate à violência doméstica, sobre o empoderamento feminino para que as mulheres estejam bem representadas nos diversos segmentos, né, de trabalho, seja público, privado e no ambiente político também. Então, muitas vezes a gente quer, né, acabar com a violência doméstica, a gente pensa que a gente faz isso somente com leis preventivas e punitivas. Sim. Elas são extremamente essenciais e são, na verdade, exercem um papel fundamental. Mas mais que isso, nós precisamos também de uma mudança cultural, de uma mudança na conscientização das pessoas. E aí vem a ser importante o desenvolvimento de políticas públicas que beneficiem, que se fale mais nisso. Então, como bem mencionasse, né? Às vezes a gente pensa que a gente fala sobre mulher durante o ano apenas durante 3 meses. Justamente. Né? Em março, quando a gente tem o Dia Internacional da Mulher, né? Depois, aqui no nosso estado, a gente tem o Agosto Lilás, que é um mês de combate à violência contra as mulheres. Então, se fala bastante nisso. E depois, quando chega, né, no mês de outubro, com o mês de prevenção contra as doenças. Sim. Né, as doenças contra as mulheres. Então, enfim, às vezes a gente pensa que são só 3 meses que a gente fala sobre isso, mas na verdade a gente tem que falar sempre, a gente tem que estar acostumando a falar sobre esse assunto, a debater e a trazer possíveis soluções. De fato, vereadora, é verdade. Concordo, né, plenamente com a sua fala no que se refere a essa questão, né? Então, por exemplo, no início a gente falou números, né? Então a gente fala ali números 46, 13 vítimas, mas são vidas, né? São mulheres, fazem diferença, né? Uma mãe que acaba de deixar sua família, como a gente viu um caso, por exemplo, em Tubarão, uma mãe por uma simples palavra, né, que acabou sendo falada, acabou perdendo a vida. Então, são pessoas que fazem sentido, né? A gente vê uma criança de 2 anos ser vítima dessa violência tão extremista que está aí no nosso país. Então, é importante a gente reforçar. E nesse sentido, até, né, vereadora, a gente sabe que hoje a luta da mulher é muito grande também no que se refere ao ambiente político, né? A senhora é vereadora, está na esfera política. A gente sabe que não temos um grande número, né? Aqui na região, por exemplo, do Extremo Sul, salvo me engano, a gente só tem uma vereadora, uma prefeita, na verdade. Uma prefeita. Né? Nos 15 municípios. E o número de vereadoras também são poucas, né? Sim. Essa questão, no que se refere a essa esfera política, como é a luta aí das mulheres? Como as mulheres podem conseguir ter mais espaço nesse sentido? É bastante difícil porque eu acredito que, em primeiro lugar, a raiz realmente disso tudo vem a nossa questão cultural e a nossa questão de posicionamento, de como se posicionar. E as mulheres, elas também ocupam um papel muito fundamental, né, em todos os aspectos, mas dentro da família também. Sim. Então, como a gente tem a questão de filhos e tudo mais, a gente precisa ter um apoio muito grande interno nosso, estarmos preparadas para isso e dentro do nosso núcleo familiar, para que a gente possa realmente dedicar desse tempo, né? Contar com uma rede, toda uma estrutura. E eu acredito que no decorrer do tempo isso foi acontecendo, que a gente foi deixando
de lado, deixando com que os homens cuidassem mais dessa questão externa, né, cuidassem mais da política, cuidassem mais, né, de ter uma ascensão Sim. melhor no ambiente de trabalho. No entanto, isso não é bom para a sociedade como um todo, porque a nossa sociedade ela é feita de homens e mulheres. A nossa legislação ela não difere, né, um grau maior de importância para homens ou para mulheres. Mas, querendo ou não, quando nós temos um cargo de decisão, o pessoal e a personalidade da pessoa, ela sempre acaba impactando, sim, nas decisões. E é daí que vem a importância de a gente ter mais representatividade feminina também no espaço político. Então, por exemplo, né, há muito pouco tempo as mulheres votam, há muito pouco tempo as mulheres puderam ser eleitas. E a partir do momento que ocorreu isso, ainda eram poucas mulheres de uma maneira muito isolada a nível nacional. Por exemplo, quando a gente teve a nossa Constituinte, em 88, né? Então, nesse momento, era um número muito pequeno, muito pouco expressivo de mulheres. 26 mulheres representando, e não unidas ainda, né? Sim. Então, os direitos das mulheres, eles não vinham sendo colocados, né, em discussão, e depois disso, uma luta realmente de movimentos feministas, né, movimentos pela luta do direito das mulheres, a gente passou a ter conquistas. E muito disso se deu também através de mulheres revolucionárias, mas se deu também através do momento que teve, né, a união dessas mulheres. Inicialmente se chamava a Bancada do Batom, depois passaram a ter as Procuradorias Especiais das Mulheres na Câmara Federal, no Senado, depois nas Assembleias Legislativas de cada estado e agora nos municípios. Então, a gente se unindo, a gente consegue lutar por mais direitos, por mais vez, por mais voz, e é muito importante que a mulher saiba que ela tem um espaço fundamental para ser ocupado na política, porque nós vimos as coisas de maneira racional, mas nós não deixamos as pessoas de lado. E hoje, nessa geração e nos tempos atuais, cada vez mais a gente vê que o sentido de tudo e o centro são as pessoas. Então, assim, uma empresa ela não é construída só por máquina, por estrutura, ela é construída por pessoas, são as pessoas que constroem tudo. Então, esse lado humano da mulher, ele não pode ser deixado de lado na política. Bem mencionado, tá? Essa sua analogia no que referência, de fato, por exemplo, a TV. É só os equipamentos que estão aqui na TV. Bom Dia, Extremo Sul não ia estar no ar, a gente não ia falar sobre essa temática, precisa de pessoas nesse sentido. E eu gostei muito da sua frase no que a senhora refere-se a mulher conhecer os seus direitos. Porque a gente sabe, né, vereadora, e qualquer coisa a senhora também pode me corrigir se eu estiver errado, porque é uma escada, né? Porque o que acontece? Ao momento que a gente não tem uma política pública tão efetiva no que se refere a coibir o tipo de criminalidade, o direito da mulher também ele fica escondido. Então, às vezes, na semana passada, por exemplo, a gente mostrou uma matéria referente ao Agosto de Lais, uma palestra que aconteceu ali no município de Ermo, e era impressionante a gente conversar com as mulheres, e quando eu falava, por exemplo, na questão da violência, muitas delas não sabiam que violência contra a mulher não é só uma violência física, mas uma violência, por exemplo, psicológica. Tem muito isso a ser trabalhado, né, vereadora? Sim, muito. Eu acho que é muito importante isso que tu falasse, porque às vezes a gente vê as coisas e imagina assim, não, violência contra a mulher é crime, é questão de delegacia, de polícia, e deu. Sim. Mas não, lá a gente está tratando já, né, a gente não está cuidando do sintoma, a gente está lá no momento mais cruel de todos. Sim. Então a gente tem que pensar nisso, qual é a raiz e resolver. Então, assim, quando se fala nisso, entra, sim, muito forte o papel do poder público, entra muito forte o papel do poder legislativo em todas as suas esferas, no município, no estado, no governo federal, né, no Congresso, enfim, e entra muito forte também o papel de cada município pensar nisso, dentro, né, do CRAS, CREAS, então ter todo esse envolvimento, todos os municípios eles têm essa preocupação. No entanto, assim, o que acontece, por que é importante os vereadores estarem participando, as vereadoras estarem participando, os deputados e deputadas estarem participando? Porque o trabalho que o CREAS, o CRAS faz, ele é um trabalho já na execução de uma lei que já existe. Sim. Muitas vezes, às vezes, falta alguma conexão, falta alguma coisa, falta algo a mais para esse trabalho em rede. E esse algo a mais ele só é construído quando a gente sabe dos dados,
e quando a gente constrói uma legislação, aprimora uma legislação. Então, por isso que eu defendo muito que o vereador ele esteja presente em todas essas ações, que os vereadores eles possam estar buscando essas melhorias. O que não for de competência nossa, que às vezes a gente esbarra em coisas, não, mas isso aqui não é competência do vereador, isso aqui está na esfera já estadual, federal. Mas nós temos, né? Nós temos deputados, deputadas, temos contato, a gente pode bater a porta e a gente pode fazer uma solicitação também com que projetos, né, eles caminhem em outra esfera. Não é porque a gente é um vereador que a gente não pode fazer uma propositura maior a partir dessas conexões que nem sempre são claras para a população que não conhece seus direitos. Então, nós fomos eleitos para isso. Esse é o nosso papel. Então, o vereador, ele tem muito o que fazer. Principalmente nas cidades pequenas, às vezes é visto, não, o vereador só vai ali votar os projetos do prefeito. E acabou-se. E deu a sessão um dia por semana e deu. E não, o vereador tem muito trabalho para fazer. De fato. E muito bem mencionado, né, destacado pela senhora essa questão, né? Eu achei muito interessante essa sua fala, que como vereadora, né, às vezes esbarra que, opa, o meu limite é até aqui. Então, vou lá cruzar os braços, dá tudo certo, o outro lá que resolve. Mas não. É o dever de não, bora lá, tem contatos, bora ali, bora verificar aqui. Isso é muito importante porque se torna a política humanizada, né? Em especial no que se refere às mulheres, né? Eu acho isso assim, fantástico isso que você mencionou. Eu acho que isso deve ser sempre falado, independente do assunto que a gente toque, porque a gente sempre pode fazer um pouquinho a mais na vida da outra pessoa. Então, às vezes a gente, principalmente no poder público, muitos de vocês já devem ter se reparado, né? Chega lá, não, mas isso não é comigo, isso é lá. Mas como? Pronto, acaba a informação. Então, às vezes a gente pode fazer um pouco a mais, a gente pode ir um pouco além. E às vezes a gente muda a vida das pessoas. Justamente. Eu menciono até assim uma frase, não, um caso da nossa prefeita aqui de Sombrio, da prefeita Gislaine. Eu fui numa palestra, eu ouvi ela falar, gosto muito da fala dela, né? Uma mulher empoderada que nos representa, nos dá exemplo. Sem sombra de dúvida. E ela mencionou assim que ela tinha recebido algumas críticas quando ela implantou o Agosto por Elas, em Sombrio, que é um projeto que também trabalha com palestras, com divulgação, com conscientização. E as pessoas dizem, isso é bobiça, é balela, e tal. E, enfim, ela mencionou o fato de que durante uma dessas palestras, uma mulher, uma tal Maria, que a gente cita, né, já contei a Maria da Penha, uma mulher que estava, né, sofrendo violência doméstica, ela se encorajou naquele momento, ela foi atrás dos direitos dela, ela deu um basta na vida dela em termos de violência. E ela depois procurou, né, toda a assistência que tinha, resolveu o caso dela. Enfim, o fato que fica é o seguinte, aquela mulher disse o seguinte, prefeita, a minha avó apanhou, a minha mãe apanhou e eu apanhei até o dia de hoje. Agora basta, porque eu conheci meus direitos e eu não quero essa vida para mim. Então, às vezes, é a gente se realizar e se dar conta que pode ser diferente, que a vida não precisa ser assim, que a gente pode agir de uma forma mais humana e que a gente pode melhorar, sim, a nossa vida e a vida de quem está do lado. Sem sombra de Se a dúvida. nossa luta não melhorar diretamente a vida de alguém de uma maneira direta, mas indiretamente eu posso ajudar uma pessoa que está do meu lado a ter a sua vida modificada. E normalmente não é a vida de uma pessoa só. Quando a gente fala de violência contra a mulher, a família está sofrendo aquela violência. É impossível os filhos não sofrerem, né, os irmãos, todo mundo que está em volta dessa situação, né? Sem sombra de dúvida. E é importante, né, a gente ter mulheres como a senhora, como a prefeita, né, Gislaine Cunha de Sombrio, engajadas nessa iniciativa de, opa, não é bem assim. A gente precisa ter essa voz tão importante, em especial, por exemplo, agora a gente está em momento, né, eleitorais, a gente, se eu salvo me engano, está faltando aí em torno de 23 dias para as eleições, onde a gente vai eleger, por exemplo, deputados, estaduais, federais. Então, por que não conhecer um pouco melhor o público, né, as eleitoras femininas nesse sentido, para que a gente possa realmente mudar o contexto da nossa política? Vereadora, eu quero agradecer muito
a senhora por estar aqui, ter vindo lá de Maracajá, não é uma viagem curta, ter vindo de Maracajá, falar um pouco mais sobre este assunto e me tira uma dúvida para as pessoas conhecerem até um pouco melhor do seu trabalho legislativo, as atividades que os demais vereadores lá em Maracajá vêm realizando. Como é que pode estar acompanhando o trabalho? Até porque mora ali em Maracajá e está sintonizado na nossa TV e ainda não conhece muito bem o trabalho que é feito lá na cidade. Pode estar acompanhando através do site da Câmara de Vereadores, onde tem todas as sessões, os projetos de lei. Pode acompanhar também através das minhas redes sociais. Então, seja através do Instagram, Facebook, Edilane Rocha Nicolete, vocês vão encontrar com facilidade. E ali a gente sempre coloca, né, os trabalhos que está fazendo, o que está ocorrendo no município, quais são os projetos que estão sendo avaliados. Então, assim, eu queria pegar um gancho na tua fala final, de que é um momento de escolher os nossos candidatos, né? Então, que possam realmente serem avaliados os candidatos, que as pessoas sejam avaliadas por competência e que a gente vote em mulher, mas não só por votar em mulher, mas que a gente vote em mulheres que consigam nos representar. Sim. E que consigam representar quem a gente é. Então, é muito importante conhecer a personalidade da pessoa, porque, querendo ou não, o modo com que a pessoa age, quem a pessoa é, são as causas e as bandeiras que eles vão defender. E, às vezes, a gente fica ainda um pouco distante, né? Sim. De tipo, muito comum, eu não vou votar para deputado federal, não vou votar para senador, não acho que é importante, eu nem conheço. É muito importante, porque são as pessoas que elaboram todas as nossas políticas a nível nacional, a nível estadual. Então, muito importante pesquisar as pessoas, observá-las e votar, né, na pessoa que a gente tenha convicção, que seja parecido com o pensamento Sim. que a gente tem e com o que a gente quer para o nosso país. Sem sombra de dúvida, concordo plenamente. Muito obrigado mais uma vez. Um ótimo dia para a senhora e um bom final de semana. Muito obrigada. Agradeço muito a vocês pelo convite. Foi muito bom estar aqui e me coloco à disposição, né, para em qualquer outro momento, sempre que chamar, estarei à disposição. Muito obrigada.